Bom dia! A nossa atividade hoje vai ser de história. Nós vamos estudar ainda a questão da migração pelo mundo, né? Como que os povos foram saindo de um lugar e indo povoar outros locais. E nós vamos começar a falar nessa nova unidade sobre como que era o mundo que os europeus viviam em outros tempos, né? Como que era o mundo para eles nessa outra época. Então, logo no começo da unidade, ali na página 3, vocês vão observar esse mapa. Esse mapa bem diferente do que nós estamos acostumados a ver hoje, né? Então, aqui no texto, no livro de vocês, vai falar sobre a questão de que há pouco mais de 500 anos, diversos lugares do mundo ainda não eram conhecidos, né? Então, tinha muita região que ninguém conhecia. E os primeiros povos que se lançaram aos oceanos para descobrir novos lugares, novos espaços, foram os portugueses e os espanhóis. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão deles saírem nos rios, nos oceanos, né, para encontrar locais que eles imaginavam que poderiam existir. Então, nesse mapa, o que a gente observa? Olha aqui, aqui tem três fotos dessas que estão aqui do lado do mapa, aumentadas, né? Então eles imaginavam que existiam assim essas criaturas muito diferentes, né? Existia um grande mistério, né? Se vocês observarem aqui tem cabeças de pessoas ó, assoprando para dentro do mapa. Então isso aqui era o mundo que eles imaginavam que existia naquela época, né? Porque eles conheciam a parte ali onde eles moravam, né? Mas não sabiam como que funcionava. E também naquela época não tinha nada de tecnológico assim, digital, esses satélites que tem hoje que mandam imagens para nós, né? Então eles desenhavam esses mapas de acordo com que a imaginação deles pensava, né? E logo abaixo desse mapa vão ter 4 perguntinhas, mas vocês não vão responder no livro. Só leiam as perguntas e observem o mapa e tentem imaginar como é que eles pensavam nessa época, né? Para fazer um mapa desse jeito aí que vocês estão vendo. Daí na outra página, na página 4, já vem mais um mapa para que vocês possam observar. Esse mapa aqui já está um pouquinho mais parecido com o que a gente costuma ver hoje. Mas mesmo assim, se vocês observarem, ó, eles tinham essa questão de desenhar esses seres, né? Como se fossem seres, criaturas diferentes que estavam por todo o mundo, né? E aí aqui, se vocês observarem, alguns continentes eles já fazem o desenho. Aqui o continente americano, ó, já tem aqui, né, um esboço do que é realmente hoje. A África, né, tá desenhadinha aqui. A Ásia, a Europa. Eles só não mostram aqui nesse mapa a Oceania, né? O continente aqui da Oceania, que nós já vimos que existe. Mas se vocês observarem também, olha aqui o que eles desenham nos oceanos. Algumas criaturas ali, né? Monstros marinhos, né? Que é o que eles imaginavam que existia naquela época. Nesse mapa, a gente também consegue observar, olha aqui, ó, o desenho de uma caravela, que era o tipo de embarcação muito usado na época, né? Principalmente o povo europeu, eles saíam muito por viagens marítimas, né? Como eu disse, foram os primeiros povos que começaram a se lançar nos oceanos atrás de novas terras, atrás de novas riquezas, né? E aí eles usavam muito essas embarcações aqui que eram as caravelas. Então eles também representam nesse mapa. Depois que vocês observarem bem essa imagem, logo abaixo da imagem, vem essas perguntinhas aqui para vocês responderem, da página 4. Então vocês vão pintar os quadradinhos aqui, ó, de quais continentes estão representados no mapa. Então a América está representada? Então vocês vão pintar o quadradinho. A África está? Pinte o quadradinho. A Ásia, a Europa, a Oceania. Se um desses não tiver representado no mapa, você vai deixar em branco, certo? Na letra B, você tem que desembaralhar essas letras para descobrir o que existe de incomum nesse mapa. Eu até já falei lá em cima, quando eu estava falando sobre o mapa,
O que é incomum, que não existe e que eles representaram lá nesse mapa? E a letra C, vocês vão encontrar a única caravela, que a prof disse que é a embarcação mais usada, né? Que eles usavam para navegar, ilustrada no mapa, e vocês vão circular essa imagem lá naquele mapa. Nesse mapa aqui, aonde que tá a caravela? Vocês vão lá no mapa e vão circular, certo? Aí, vai vir uma parte do texto, na página 5, falando da conquista desses oceanos, então. Como eu disse para vocês, os portugueses e os espanhóis, há mais de 500 anos, foram os primeiros a se aventurar pelos oceanos. Só que essas viagens pelos oceanos não eram nada fáceis. Eles estavam em busca de riquezas e de encontrar lugares desconhecidos. Mas essas viagens, por se tratar de uma embarcação bem, vamos dizer assim, simples, né? Porque não tinha nenhum motor, nada disso, elas duravam dias, semanas e até meses. Eles nesses oceanos, então, navegando. E aí a gente vai falar um pouquinho como eram essas viagens, como que as caravelas funcionavam. Então vocês vão observar que elas têm esses espaços aqui feitos de tecido que a gente chama de velas. Essas velas eram guiadas, eram sopradas pelos ventos, né? Então as embarcações, elas navegavam conforme o vento, e aí eles iam mudando de direção as velas para ir na direção que eles desejavam. As embarcações, as caravelas, elas também tinham remo. Se caso acontecesse deles pegarem um longo período sem vento, eles também poderiam remar. Mas o que eles mais usavam mesmo eram as velas sopradas pelos ventos. Quem podia viajar nas embarcações? Qualquer pessoa que quisesse? Não. Nas embarcações, quem ia? O principal deles era o capitão. Esse capitão, ele era o chefe maior. Tudo que ele mandava tinha que ser feito. Além do capitão, tinha uma pessoa que era muito importante, que era o escrivão. O escrivão, ele era responsável por escrever tudo o que acontecia na viagem. O local por onde eles passavam, o que eles avistavam, o que acontecia dentro da embarcação, né? Todos os fatos ele registrava. Depois tinha os marinheiros. Os marinheiros, eles se prestavam a fazer qualquer tipo de serviço, né? Eles tinham que fazer tudo. Levantar e manobrar as velas, recolher, carregavam e descarregavam produtos, limpavam. Então, os marinheiros eram os funcionários principais, vamos dizer assim, né? O trabalho mais braçal eram eles que faziam. E aí, tinha umas pessoas que eles chamavam de grumetes, que é esse desenho aqui representando. O que eram os grumetes? Eram crianças e adolescentes de 10, 12 anos. Eles iam nas embarcações para que eles pudessem aprender o ofício de ser marinheiro, porque na época era um ofício bem, vamos dizer assim, que tinha bastante espaço para trabalho. Então as crianças e adolescentes já iam nessas embarcações para aprender esse ofício. E a comida, a alimentação? Como eles ficavam muito tempo longe, né, da terra firme, eles tinham que reservar esses alimentos em grandes barris. Mas não era todo tipo de alimento que eles conseguiam levar, porque os alimentos se estragavam com facilidade. Mesmo assim, muitos deles comiam comida estragada, porque, né, não tinha como preservar, não existia geladeira, não tinha freezer, não tinha nada dessas coisas. Então, a alimentação deles era à base de carne e peixes salgados. Eles salgavam antes para que o sal pudesse conservar essa carne e esse peixe por mais tempo. Também eles tinham uma alimentação à base de vinagre, cebola, vinho e água. Então, esses alimentos ficavam armazenados nesses tonéis aqui, nesses grandes tonéis. Então, essas viagens não eram nada fáceis, né? Mas eles ficaram por muitos e muitos anos tendo esse tipo de embarcação como principal meio de transporte e de viagens desses povos europeus que foram conhecer o restante do mundo e descobrir novos locais, né?
Depois que vocês lerem novamente esse texto, observarem as imagens que tem no livro, na página 5 tem a imagem então dessa embarcação aqui, dessa caravela. Nela vocês observem que não tem ninguém, não aparece ninguém aqui nessa caravela, somente os espaços, ó, né? Os espaços sem nenhuma pessoa, o local onde eram armazenados os alimentos, né? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material de apoio, vão retirar essa página aqui e aí aqui vocês vão recortar essas pessoas, esses animais, os tonéis aqui e vão montar a caravela de vocês. Esse aqui é o capitão, né? Então aonde o capitão vai ficar? Daí aqui você tem o escrivão, que é aquele que a professora disse que era responsável de escrever tudo o que acontecia. Esses tonéis de alimentos e água, onde que ficam reservados? Vocês vão colocar próximo da onde já tem os outros aqui. E assim por diante. Vocês vão, ó, colocar as pessoas trabalhando por toda a caravela e vão montar então essa caravela aqui com as pessoas que trabalhavam nessas embarcações. A nossa atividade então vai ser essa, a da página 4 e essa de colar as pessoas aqui no local adequado na caravela. Qualquer dúvida podem me chamar, tá? Bom trabalho a todos e até mais!